destacas, todo mundo. Essa reunião está sendo presidida pelo nosso presidente Francis Moreira, dirigida por mim. Nós teremos como organista nesses primeiros hinos a irmã Cristina Ramos. Cantaremos o hino número 182, Juventude da Promessa, e a irmã Laura será nossa regente. E a oração será feita pela irmã Giovana Braga, do Parque Cuiabá. Pai Celestial, obrigada, Pai, por esse dia de vida, obrigada pelas suas bênçãos e oportunidades. Obrigada por estarmos aqui, que possamos estar com mentes abertas, tudo possa correr bem. E essa oração nós deixamos no alto e a paz de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deu uma demorada. E quando ele chegou, todo mundo começou a gritar e tava chegando, sabe? Logo mesmo, assim, quando eu desci do ônibus, eu pude pegar a mala, eu pude sentir, né, algo diferente lá nesse lugar, né? Você chega já vendo a animação das pessoas, a empolgação e aquela alegria honesta, sabe? Eu tava curiosa pra saber como é que era. Daí quando a gente chegou, eu olhei e falei, eita, é grande. Nossa, eu achei bem legal a recepção dos consultores, eles estavam muito animados. Aquele tá no ritmo dentro da dança também. Daí eles já estavam ali pulando e já pra recepcionar a gente, da melhor forma possível. A alegria que eles estavam naquele momento começou a contagiar. Você sente vontade de fazer aquilo para eles, para que eles fiquem felizes, que eles ficam animados e que eles tenham vontade de conhecer Cristo. Eu nunca vi algo igual, cara. Foi um dos melhores bailes que eu já fui já.
tinha momentos assim que eu parava e ficava olhando a animação do jovem. E realmente foi um dos melhores bailes que eu fui. Eu me reconheci porque tava todo mundo dançando e a gente tava junto, foi muito legal. Acho que eu nunca tinha soltado tanto em baile e eu gostei muito. Eles estavam se divertindo, né? sem ouvir música errada, sem ouvir músicas que falam o nome do Senhor em vão, que músicas que não vão trazer o Espírito, sem dançar de forma imoral. E eles me surpreenderam mais uma vez. Eu me emocionei, até parei para assistir porque era corrido. Muito talento. Tem uns que cantam muito bem. Me arrepiou muito poder ver os jovens todos também cantando, levantando, se divertindo. O pessoal estava bem animado. Foi incrível poder ver o talento que esses jovens têm, os dons que eles têm, e eles poderem transmitir para nós, né, numa grande diversão. Eu pude sentir que o Efeso realmente é um lugar de revelação. Eu não sou membro da igreja, eu fui porque conhecia pessoas que iam lá. Toda vez que os elfos desciam do morro lá, dava de ver eles caminhando num sol quente lá. E falei, um dia eu vou ser que nem esses caras são. E já se passaram mais de 7 anos e daqui 10 dias eu vou ser um missionário. Eu vi que como que é bom, né, a gente viver a harmonia com o Espírito, ter ele presente na nossa vida. Eu tive certeza no meu coração que é aqui o meu lugar. Que isso realmente, tudo isso que aconteceu aqui é verdade. Porque Deus, ele me mostrou que esse é o propósito dele pra minha vida. Eu espero que eles sintam o desejo de servir. Espero que eles levem daqui, né, o sentimento de que realmente tudo que eles vivem é verdadeiro e que eles podem ajudar as outras pessoas. Esse convite de vir a Cristo é realmente essencial e nós devemos responder a esse chamado. E eu orei pra Deus, eu falei que se fosse da vontade dele, que ele me mostrasse. Se eles decidirem a coisa mais difícil do mundo, às vezes falam, nossa, eu não consigo isso. Cristo vai ajudar, desde que seja uma escolha boa, assim. Eu decidi que eu vou batizar. E eu quero fazer missão. Gosto muito quando a gente canta. Nossa, todas as vezes que a gente cantou, desde o primeiro hino, me arrepiei e eu senti muito forte. Por vezes eu pensei em largar a mão, em desistir, se preocupar comigo. E a cada vez que eles tocam esse hino, aquela parte em que ele chama meu nome, é como se ele estivesse falando para mim mesmo. E que eu devia estar aqui. Eu devia estar com os filhos dele, servindo os filhos dele. Quero que todos tenham um pouquinho da felicidade que eu tenho de ter um testemunho, de ter servido uma missão. Eu vou servir uma missão. Estou me preparando também para ele, já mandei meu chamado. Eu conheço mais o Senhor Jesus Cristo, sabe? Eu posso sentir o amor que ele tem por cada um de seus filhos e isso vai me ajudar muito na missão. Ver o jovem sorrindo, o jovem orando, prestando testemunho, isso nos dá força para continuar. Deus, ele olha para esses jovens, mas ele não enxerga como eles estão hoje, mas como eles podem se tornar.
Ok, irmãos, este é o vídeo que foi preparado da sessão que nós tivemos do programa em 2014, há 2 anos. Isso vai se repetir agora em 2017, então nós temos aí um espaço, vamos ter um espaço de 3 anos, né, em que o programa ele está sendo aplicado na nossa região. Em 1976, a igreja fez a primeira sessão do FSY com 178 jovens. E o elder Jeffrey Holland, que fazia parte da junta de educação da igreja, contribuiu para que o programa ele fosse expandido, e hoje o FSY ele é realizado no mundo todo. A igreja, meus irmãos, ela foi restaurada e teve o seu início há muitos anos. E como todas as coisas na igreja são devidamente registradas, o Salvador, por meio da inspiração dos líderes, sabe dizer exatamente o que dá certo e o que não dá certo. Nós reconhecemos o trabalho missionário e que quando a igreja ela instituiu que um jovem que está servindo em missão de proselitismo precisa estar em casa às 9h30 da noite, é porque já existe uma experiência e uma orientação de que este é o melhor horário para que o jovem retorne para o seu lar. E o programa do FSY ele tem alguns princípios e propósitos. O principal propósito é promover um ambiente que permita a revelação. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é um personagem, ele é um membro da Trindade que pode habitar em nós. Porém, para que ele habite em nós, precisamos manter uma regularidade de ações que permitam que a introdução do Espírito em nosso coração ela aconteça da melhor forma possível. E este ambiente ele é trabalhado durante a programação do FSY, permitindo que em um determinado momento de todo o programa, de todo o encontro, os jovens tenham uma experiência com o Espírito Santo, de maneira que eles serão marcados e se lembrarão dessa experiência por todos os outros anos de sua vida mortal e talvez por toda a eternidade. Por esse motivo, é necessário haver uma preparação muito grande. Então, este programa ele é dividido, tá? Com algumas pessoas. Eu e minha esposa fomos convidados para ser fomos convidados para servir como casal diretor. Qual é a nossa responsabilidade dentro do programa? Nós apoiaremos e treinaremos os jovens adultos solteiros para que eles consigam orientar os jovens participantes durante toda a programação. Então, o que nós faremos? Nós nos reuniremos com os jovens adultos solteiros e nós vamos ensiná-los de acordo com a cartilha que já vem da sede da igreja, para que eles saibam exatamente o que vai acontecer cada minuto dos 5 dias que estaremos juntos. Nós vamos ajudá-los a desenvolver um testemunho especial de alguns princípios fundamentais que terão que ser ensinados para os jovens durante o programa.
principalmente os princípios voltados para o vigor da juventude, que na verdade rege o comportamento de todos os nossos jovens. Então, nós os treinaremos para que vocês sintam-se confortável para saber o que fazer nos dias da programação do FSY. E essa rotina de treinamento vai nos aproximar muito. Nós teremos o privilégio de nos conhecer, teremos o privilégio de entender as nossas deficiências e trabalhar para que essas deficiências diminuam e cheguem a se tornar um exemplo adequado para aqueles jovens que estarão participando do programa. Ah, irmão Clarismo, mas vocês vão ensinar tudo? Talvez não consigamos ensinar tudo, mas os jovens que participaram como consultores na sessão passada do FSY têm grande desejo de participar novamente, porque a experiência foi marcante para todos. Eu conheço alguns jovens que foram e alguns pais que receberam os jovens que foram, e há um regozijo, uma alegria imensa por todos os participantes e todos aqueles que promoveram do resultado final. Uma das principais missões do programa é ajudar o jovem a compreender que ele não vai conseguir ser feliz a menos que ele tenha o desejo de servir ao Senhor de uma maneira plena. E este convite é feito para o jovem no FSY. Todos são convidados a servir ao Senhor na melhor performance possível. E aqueles que aceitam esse desafio e continuam lembrando de todo o sentimento que tiveram durante aquela atividade, chega um dia que eles decidem servir como missionários de tempo integral. E eu gostaria de... O que é missionário de tempo integral? O missionário de tempo integral é uma pessoa que se destina a pregar o Evangelho para os outros durante 2 anos de sua vida. Por exemplo, assim, significa que a pessoa está pregando a palavra de Deus no tempo integral, então quer dizer que ele não tem poder de falar? Tem muito poder. Se Deus, você fala, que a Bíblia fala que é o seguinte, Jesus, ele é um homem, Deus, ainda bem que ele pegou outra cara de luta, cara. Se pegar a cara pra ele. Você está certo, obrigado. Depois nós vamos conversar mais, que eu quero te ouvir bastante, tá? Obrigado. Não toma. Muito bem. Irmãos. Porque Deus não é um plantimita e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, está falado. Sim, verdade. Muito bem. Irmãos, de todas as coisas que nós podemos passar, de todas as coisas que nós podemos transmitir, tudo vai passar nessa vida. O que não vai passar é o amor. E nós precisamos amar. No final, o amor vai acabar, porque na última hora, aí Apocalipse, convida o cidadão para sair. Muito bem. Nós vamos agora ouvir o testemunho de... É agora? É agora? Ah, eu sabia que não vai conseguir. Tá certo. Mas vamos fazer assim, vamos ver. Então nós vamos ver o vídeo de um jovem que foi perfeitamente tocado
e a gente conseguiu enxergar e pegar o relato dele. Ouçam, vocês vão gostar. E aí pessoal, eu acredito que nem todos aí me conhecem. Para aquelas pessoas que não me conhecem, eu sou o Renan, eu sou da aula Tijuca. Eu vim falar um pouco da experiência que eu tive com o FSY. Primeiramente, eu não queria ir para o FSY. Quando falaram para nós que no FSY nós não teríamos algumas atividades, principalmente quando nos disseram que nós não teríamos o futebol, aquilo para mim foi bem difícil, né? Mesmo com o meu desejo de não ir, graças aos meus líderes eu fui para a FSY. Então eu tinha na mente que seria algo bem ruim, e no final acabou sendo uma das grandes experiências que eu já tive na minha vida. Mas o interessante foi duas experiências que eu tive lá que eu gostaria de falar para vocês, que me ajudaram bastante, graças à FSY. Uma das experiências foi numa reunião de testemunho que teve. Eu lembro que quando começou aquela reunião, todos nós estávamos sorrindo e divertindo. E uma das pessoas levantou e prestou testemunho. Eu comecei a sentir um calor e meus olhos começaram a suar. Eu lembro que muita gente estava chorando. E quando chegou a minha vez, eu também não me contive. E eu lembro que quando eu prestei o testemunho, eu travei. E aquela sensação, poucas vezes eu posso dizer que sentia na vida. Graças ao FSY, eu senti aquilo naquele momento. E a outra experiência foi mais ou menos assim. Nós tínhamos ido para um grande salão. E eu lembro que nesse dia foi um dos dias mais legais que eu tive. Eu lembro que o Elder Leal, ele estava falando para todo mundo. Nossa, ele começou a falar várias coisas sobre a obra missionária e tal. Então ele pediu para que as pessoas que tinham desejo de servir missão se levantassem. Eu lembro que ele nem tinha acabado de falar ainda, eu já vi algumas pessoas levantando e eu fui uma delas também. Eu vivi uma missão. Eu lembro que todos nós fomos para o púlpito de nossa aula e prestamos um testemunho sobre a FSY. Foi incrível. Muitos também choraram, eu também senti calor naquele púlpito e chorei. Eu disse que eu iria servir uma missão. Eu lembro que os membros disseram, durante aquelas semanas que nós tínhamos voltado, que o FSY tinha mudado algumas pessoas. Eu acredito que eu me melhorei bastante com o FSY. Hoje eu sirvo uma missão de tempo integral. Eu estou servindo na missão Brasil Salvador Sul. Eu não digo que o FSY me fez vir para a missão, mas graças ao FSY a decisão de ser um missionário realmente foi concretizada no coração. E o meu convite é: vá para o FSY, se divirta lá. Eu sempre falo para as pessoas que o mundo não precisa de heróis, e sim de pessoas que façam a diferença. Eu sou muito grato pelas pessoas que me ajudaram a ir para a FSY. Se eu pudesse, eu iria de novo. E se eu pudesse, eu iria fazer mais uma FSY. Eu sei que essa igreja é verdadeira. Sei que Jesus Cristo, Ele vive, que a sua obra continua. Ele nos escolheu para fazer parte dela. Então somos dignos de carregar o seu nome e de prestar o testemunho ao mundo de que o nosso Salvador, Ele vive. E até mais. Vamos combinar assim. Só vai, professor, só vai. Só vai, professor. Don't you cry, go to FSY. Só vai, professor. Só vai, professor.
Nós vamos ouvir agora um testemunho de alguém que está mais próximo da gente, que também foi para o FSOI, a irmã Bianca Fernandes. Logo após, eu vou passar o tempo para a irmã Patrícia. O testemunho que eu tenho da FSOI é que o FSOI realmente muda vidas. E eu fui para a FSOI quase com o mesmo pensamento do Renan, que não iria ser legal, porque a gente não ia poder tomar muito de piscina, a gente não ia poder brincar, não ia ter nada assim, né? Mas realmente o FSOI muda vidas. Foi totalmente do jeito diferente que eu imaginava. Eu fui com o pensamento de só ir para o FSOI. E como o Renan disse, no dia dos testemunhos, o irmão ele pediu pra gente dar um testemunho sobre o FSOI. Eu falei, dê meu testemunho certo do FSOI. Aí ele perguntou, quem quer servir uma missão? Tá, eu não vou servir uma missão, né? Aí tá, aí no outro dia que o Renan falou que a gente foi pra uma sala grande e perguntou, quem vai pra missão, fica em pé. E eu levantei, assim, foi do nada, foi um susto, assim, eu levantei. E daqui 3 dias eu vou estar saindo em missão. E eu sei que essa foi uma escolha maravilhosa. O FSOI realmente ele mudou a minha vida. E ele muda a vida de todo mundo. E o testemunho que eu tenho do FSOI é que o FSOI realmente é um lugar de revelação. Ele é um lugar inspirado por Deus. Tudo que acontece lá é para acontecer. Então, eu sei que essa foi uma escolha maravilhosa que eu tive. E sim, eu tive a escolha de ir para a missão no FSOI. FSOI é um lugar de revelação e eu tive essa revelação pessoal. E essa é a foto de todas as moças que resolveram ir para o FSOI. E eu fico muito orgulhosa de me ver lá. E esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Então, boa noite, irmãos, boa noite a todos. Então, a gente ouviu um pouquinho, né, sobre o programa, testemunho. Eu vi enquanto estava passando o vídeo, os rostinhos dos jovens rindo, relembrando, acho que muita coisa boa que deve ter passado lá no FSOI, né? Mas eu vou falar hoje sobre um outro assunto e também é muito importante, né, durante o processo desse programa do FSOI. Alguém opinaria alguma coisa sobre qual assunto? Eu já vi assim. Mais ou menos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a autossuficiência dos jovens, né, no programa. E a gente sabe que isso é muito importante, né? E eu queria que os jovens aqui presentes pudessem me falar alguns dos projetos de serviço que eles já fizeram e que deram certo. Cadê os jovens? Ele tem o dom de fazer graça, né, velho? Jovens, cadê vocês? Quais alguns tipos de projetos de serviço que nós podemos fazer, que os jovens podem desenvolver? Brechó. Pizza. Bom, eu sei que vocês sabem. Sábado mesmo eu comprei de um jovem. Cadê eles? Salgados, né? O que mais? Lava Jato. Lavar carro dos membros, será que dá certo? Dá certo. Passar roupa, ser babá, né? Então, se a gente for listar aqui, vão surgir muitos, né? Muitas ideias, muitos projetos de serviço. Mas algo interessante, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a responsabilidade, né, dessa autossuficiência dos jovens poderem pagar o seu acampamento não são dos líderes, não são dos pais. O jovem, ele tem que se esforçar, ele tem que ter o desejo, né? Muitas vezes a gente vê os líderes fazendo os projetos de serviço, a gente vê os líderes vendendo, a gente vê os líderes tendo a ideia, planejando e vendendo.
Então, a importância para os jovens ele poder desenvolver o seu projeto de serviço, dele poder planejar, criar, organizar e vender. Eu tenho certeza, irmãos, que quando o jovem ele realmente ele tem uma ideia, ele planeja, ele tira do papel, né, ele corre atrás, ele oferece para os membros vão ajudar, né? E sábado eu fiquei muito feliz, né? A gente estava vindo na capela do BG1 e a gente desceu do carro e os jovens já vieram oferecendo pra gente coxinha e empadinha. E meu esposo até brincou, mas já nem desci do carro. Falei, ótimo, é assim mesmo, tem que ser rápido, né? Então mostra o desejo. Realmente eles querem pagar o acampamento deles, né? E uma coisa interessante, os jovens eles precisam planejar, né? Muitas vezes vai precisar de um investimento, né, no começo, para poder dar certo o projeto de serviço dele. E aí vem os pais que podem ajudar, planejam junto com os seus filhos, mas deixem eles fazer a parte essencial do projeto, deixa eles fazendo, porque vai ser diferente, né? O gostinho vai ser diferente. Quando eles estiverem lá no acampamento, eles vão saber que eles pagaram com o esforço deles, né? E eu queria convidar aqui duas jovens, uma da ala digital e outra da MAPI. Por coincidência, as duas são Gabi. A gente vai ouvir primeiro a Gabriele, do MAPI, e depois a Gabriela. Boa noite. Eu fui convidada para falar um pouquinho da autossuficiência que eu tive para ir para a FSUAI 2014. E eu também não queria ir para a FSUAI, assim, logo de cara. Mas logo depois me convenceram, e como eu sou uma moça que gosta muito de uma bagunça, né? Me falaram que não ia ser, liberado. Aí eu fiquei meio com receio de ir, mas eu consegui juntar o meu dinheiro para ir para a FSUAI, com a ajuda de alguns líderes. Eu consegui vendendo pizza, e eu sou manicure, então eu fiz unha e arrumei cabelo de muita gente. Nossa, eu fiz muita coisa para poder ir. E eu não me arrependo nem um pouco de todo o esforço que eu tive para poder ir para a FSUAI. Foi uma experiência inesquecível. E agora eu não vejo a hora de estar lá ano que vem já. Porque o espírito que a gente sente lá é inexplicável. Na hora que você chega lá, você já quer vir embora. E na hora de vir embora, você não quer vir. E você jovem hoje que não tem condições de ir financeiras e não tem vontade de ir, eu dou um conselho para vocês de que vá, só vá. E vocês não vão se arrepender, nem um pouquinho. Vai ser uma das melhores experiências da vida de vocês. O espírito lá é muito forte e vai testificar vocês de muitas coisas, de muitas verdades do Evangelho. E eu amo esse Evangelho e eu sou muito grata por ter participado do FSUAI e por participar mais uma vez. E esse é o meu testemunho que eu deixo na nome de Jesus Cristo. Amém. Acho que não só eu, mas como todos nós, quando entramos na organização, seja ela das moças da base, aprendemos a importância de um acampamento na vida de um jovem. Também aprendemos que é o melhor lugar que é para a gente estar nessa época, e principalmente aprendemos na igreja que nós mesmos temos que pagar o nosso acampamento. E quando, há 3 anos atrás quase, quando recebemos a notícia que ia ser a FSUAI, todo mundo ficou animado, né? Aí quando falou o preço, que era um pouquinho mais salgado, né, que a gente era acostumado a pagar um certo valor nos acampamentos, aí vem esse
que a gente não ia poder aproveitar como os outros e ainda é mais caro, a gente ficou tipo, como? E eu sei do esforço que eu fiz, como todos os jovens fez naquela época. Nós trabalhamos muito, ralamos muito, mas tivemos sucesso. Nós chegamos à conclusão de vender pizza, né, lá em casa. Como era eu e meu irmão, então, como em outras casas aqui são 3 jovens em uma casa, 2 jovens em uma casa, ia ficar muito pesado para eles. Então, aí a gente chegou na conclusão de vender pizza. Então, meu pai ia fazer as pizzas e a gente teve a ajuda dos outros pais dos jovens como doação. Os líderes apoiaram bastante e acho que o mais importante também é o apoio dos líderes. Líder apoia os jovens, porque eu sou muito grata pelos líderes que eu tive na época. Eles apoiaram tanta gente e sei que não foi fácil. Não foi, eu quero dizer, jovens, que não tenha vergonha. Eu não tive, na verdade eu não tenho muita vergonha, né? E eu cheguei, como a gente ia vender pizza, eu falei, gente, a gente tem que vender essas pizzas. Eu cheguei em alguns bispos, na maioria quase todos os bispos, e ofereci as pizzas. Então a gente deu a ideia deles fazer noite de integração, atividade, encomendar as pizzas pra gente. E eu quero agradecer muito o bispo de Pedra, que na época era o Raud. Ele ajudou muita gente, encomendou as pizzas, tudinho. E eu não só paguei o meu acampamento, como meu irmão pagou dele, mas o dinheiro que a gente arrecadou pagou dos outros jovens também. E eu sou muito grata por ter tido esse esforço, por ter tido líderes que me apoiaram, por ter tido pais, ter tido a família dos outros jovens, e sei que esse ano não vai ser muito diferente. Então, gente, eu tô vendendo pizza ainda, tá? Então é isso, se esforce. O esforço que a gente vai ter, que a gente tem, o Senhor vai abençoar. E sei que, mesmo que seja uma ideinha pequenininha, líder, ouve os jovens. Na época a gente não tinha ideia na época, né? Então a gente foi pesquisando. A primeira atividade que a gente fez foi, a gente pediu para limpar o terreno da igreja. Em vez da igreja contratar alguém para limpar, os jovens limparam, a igreja foi lá e pagou os jovens. E como aí o dinheiro não deu para pagar tudo, a gente começou a vender as pizzas. Então, valeu qualquer coisa. Valeu qualquer coisa para ir na pessoal. O trem das meninas, eu estava muito animada para ir. Tive experiências boas. Não boas, mas boas. E voltei com o testemunho mais forte de lá. E esse testemunho que eu deixo para todos vocês, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vendo como é possível, né? Força de vontade, ideia, criatividade, correr atrás, sem vergonha, né? Vender, oferecer. Então os jovens, eles conseguem, né? Realmente eu queria testificar isso, né? Eu tive uma liderança também que me apoiou muito quando moça a fazer a gente correr atrás das coisas. Eles apoiavam com as ideias, muitas vezes, mas era a gente que saía oferecendo, era a gente que fazia feijoada, era a gente que fazia tudo que a gente queria para vender, a gente colocava a mão na massa. Então isso é ensinar os jovens a ter autossuficiência, tá bom? Eu sei dessas coisas e eu testifico isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa é uma parte bem importante, irmãos. Ser autossuficiente. O Senhor, Ele é autossuficiente. Nosso Pai Celestial não precisa de ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele deseja que nós nos tornemos como Ele é. Nós sempre vamos precisar de pessoas. Eu sou muito carente de gente, eu gosto de gente perto de mim, eu não gosto de ficar sozinho. E o Senhor, Ele sempre vai precisar de gente do lado dele. Por isso que Ele deseja que nós nos preparemos para voltarmos à presença dele.
Nós estamos chegando na parte final da nossa reunião. Nós abriremos o tempo para que os irmãos possam fazer perguntas, tá? Vamos ao sinal da regente ficarmos de pé e cantar o hino número 183, Deve Sião fugir à luta. Logo após, os nossos jovens, a nossa dupla, que aqui fala que é um casal coordenador, porque é um rapaz e uma moça. Mas vocês não são casal, não. Vai ficar fazendo, para de fazer essas coisas. E aí, o irmão Suéder e a irmã Bruna vão falar a nós, e o tempo será passado para o nosso diretor logístico, o irmão Aguinaldo. Isso.